Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos tratar das teorias modernas sobre ácidos e bases. O primeiro conceito de ácido e o primeiro conceito de base que foi criado em química, eles eram bem rudimentares, bem simples. Historicamente, a primeira definição de ácido dizia que os ácidos eram substâncias azedas e que as bases eram substâncias adstringentes e que deixavam a pele escorregadia. Eram teorias, são definições bem simples, bem rudimentares, e que exigiam que o químico, tivesse contato com essas substâncias para distingui-las pelo sabor, por uma propriedade organoléptica. Essas teorias foram evoluindo. E a primeira teoria, após essas, foi a teoria de Arrhenius, que é chamada de teoria clássica. A teoria de Arrhenius é uma teoria limitada a sistemas aquosos. Ela foi criada em 1887. De acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que dissolvida em água ioniza-se. O que significa ionização? Formação de íons, liberando como cátions somente íons H+. Como exemplo, nós temos aqui o HI, o ácido iodídrico, em água, produzindo H+, e o ácido acético em água, produzindo H+. Então, ácido é toda substância que em água ioniza, aumentando a concentração dos íons H+. Temos que ionização é diferente de dissociação. Ionização é formação de íons, é uma reação química. Já a dissociação é a separação de íons ou moléculas pré-existentes. Na verdade, o H+, ele é uma simplificação. Não existe o H+, que seria um próton, isoladamente em água. O que acontece quando se coloca um ácido em água é que o H+ do ácido é transferido para a água, como está sendo mostrado nessa animação, na qual o HCl reage com a água, transferindo o H+ para a água, formando a espécie química H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio. Só que não é errado, utilizar o H+. Como eu estou representando aqui, você pode escrever a equação completa, que é representando a água como reagente, e o H3O+ como produto, ou você pode omitir a água e colocar nos produtos somente H+. Então, você pode escrever a equação de forma simplificada ou de forma completa. Agora, base. O que é uma base? De acordo com Arrhenius, é toda substância que, quando é dissolvida em água, sofre dissociação, no caso das bases iônicas, ou ionização, no caso das bases moleculares, aumentando a concentração de OH-. Como exemplo, nós temos aqui o KOH, hidróxido de potássio, que é uma base iônica, composto iônico, que dissocia, liberando OH-. E a amônia, que é uma base molecular, ligações covalentes, que em água reage com a água e ioniza, formando o cátion NH4+, amônio, liberando o OH-. Então, base é toda substância que em água sofre dissociação ou ionização e aumenta a concentração de OH-. Então, essa é a teoria de Arrhenius, chamada teoria clássica. O problema dessa teoria, ela é limitada a sistemas aquosos. A definição depende da água. Então, quando a reação química está ocorrendo em um sistema que não é aquoso, nós ficamos impedidos de usar a teoria de Arrhenius. Por isso teve que surgir uma teoria mais ampla. A próxima teoria é a teoria de Bronsted. Bronsted e Lowry, de 1923. Essa já é chamada de teoria moderna. Essa é a próxima, a teoria de Bronsted e a teoria de Lewis. Então, a de Arrhenius é chamada de clássica, Bronsted e Lewis de modernas. Na teoria de Bronsted, quem é o ácido? É quem doa o H+. Quem é a base? É quem recebe o H+. O ácido doa o H+, que é chamado de próton. Então, eu posso falar que o ácido protona. E a água recebe o H+.
Então, a água, nesse caso, é protonada. Então, o ácido é quem doa o H+, e a base é quem recebe o H+. Então, nessa teoria, o ácido doa H+, ou seja, o ácido protona. E a base recebe o H+, ou seja, a base é protonada. Então, o ácido é um doador de prótons, H+, e a base é um receptor de prótons, H+. Um detalhe extremamente importante nessa teoria são os chamados pares conjugados. De acordo com a teoria de Bronsted, quando um ácido doa o H+, ele se transforma em uma base, que é chamada de base conjugada. E a base, quando recebe o H+, se transforma em um ácido, que é o chamado ácido conjugado. Aqui na primeira reação, ácido sulfúrico reagindo com ácido fluorídrico. Note que o H+ do ácido sulfúrico passou para o HF. Então, o ácido sulfúrico doou o H+, então ele atuou como ácido. E o HF recebeu o H+, atuou como uma base. Só que nós podemos analisar essa reação no sentido inverso. Se você analisar essa reação no sentido inverso, quem está doando o H+, é o H2F+. E quem está recebendo o H+, é o HSO4-. Então, o ácido sulfúrico, quando ele doa o H+, ele se transforma em uma base. E o HF, que recebeu o H+, que atuou como uma base, se transformou em um ácido. Isso forma o chamado par conjugado. O ácido e a sua base conjugada, a base e o seu ácido conjugado. Um segundo exemplo, o ácido clorídrico, o HCl, está doando o H+ para a amônia. Então, ele atuou como um ácido e a amônia como a base. Mas se a gente analisar a equação no sentido inverso, o NH4+ é quem doa o H+, e o Cl- é quem recebe. Então, o HCl, que atuou como um ácido, doou o H+ e se transformou em uma base. A amônia, que recebeu o H+ e atuou como uma base, se transformou em um ácido, o NH4+. Então, sempre que um ácido doa o H+, ele se transforma numa base. Sempre que a base recebe o H+, se transforma em um ácido. Isso é chamado de par conjugado. A diferença em um par conjugado é de apenas um H+. Se você está no ácido e quer ir para a base conjugada, você retira um H+. Agora, se você está na base e quer ir para o ácido conjugado, você coloca um H+. Então, sempre a diferença em um par conjugado é de apenas um H+. Uma regra extremamente importante nessa teoria é a seguinte: quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base conjugada, e vice-versa. Como exemplo, HI, ácido iodídrico, ele é um ácido forte. Então, eu posso afirmar que a sua base conjugada, que é o I-, é uma base conjugada fraco. Note que a diferença do HI e do I- é de apenas um H+. Se você está no ácido e pretende ir para a base conjugada, basta retirar um H+. Já o H2S é um ácido fraco. Então, eu posso afirmar que a sua base conjugada é forte. Como é que eu vou do ácido para a base conjugada? Basta retirar um H+. Então, quanto mais forte é um ácido, mais fraca é a sua base conjugada. E vice-versa. Essas reações de troca de próton, alguém doa o próton, alguém recebe o próton, essas reações, elas são em grande parte reversível. Quer dizer, elas alcançam um equilíbrio químico. Por isso o uso dessa seta aqui, é a seta de reação reversível de equilíbrio químico. E existe uma regrinha extremamente importante aqui, uma outra regrinha, né? Essas reações,
de troca de próton, de transferência de próton, sempre favorecem o ácido e a base mais fracos. Então, quando você quer determinar para qual lado o equilíbrio está deslocado, no caso dessas reações de transferência de próton, basta você analisar de qual lado estão as espécies químicas mais fracas, como nesse meu exemplo. Está vendo que eu já coloquei aí quem é forte e quem é fraco. A partir do momento que você tem essa informação, você já pode, né, afirmar para qual lado o equilíbrio está deslocado, porque o equilíbrio sempre está deslocado em direção às espécies químicas mais fracas. Então, nesse slide, nós temos duas regras importantes. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base conjugada e vice-versa. E as reações de transferência de prótons sempre favorecem o ácido e a base mais fracos. Correto? Substâncias anfipróticas ou anfóteras. O que significa esse termo? São substâncias que podem doar o H+, ou receber o H+. Ora, doam o H+, ora, recebem o H+. No primeiro exemplo, a água, nesse primeiro exemplo, recebe o H+. Então, ela atua como uma base de Bronsted. Já nesse segundo exemplo, a água, ela doa H+, então ela atuou como ácido de Bronsted. Então, a água, na primeira reação, atuou como base, e na segunda reação, atuou como ácido. Então, a água é uma substância anfiprótica em relação à questão do H+. Ela pode, ora, receber o H+, ora, doar o H+. Quais são as principais espécies químicas anfipróticas do ensino médio? A água, certo? E ânions hidrogenados. Ânions como HSO4-, hidrogênio sulfato, HS-, hidrogênio sulfeto, e HCl3-, hidrogênio carbonato ou bicarbonato, exceto o OH-. O OH- ele é um ânion hidrogenado, mas ele sempre vai atuar como uma base de Bronsted. Então, usando como exemplo aqui o bicarbonato. Na primeira reação, o bicarbonato atuou como um ácido, porque ele doou H+. Já na segunda reação, ele atuou como uma base, porque ele recebe o H+. Então, as principais substâncias anfipróticas são a água e os ânions oxigenados, certo? Hidrogenados, derivados de oxiácidos, ou no caso do H2S, derivados de hidraço. Ânions hidrogenados, com exceção do OH-. Então, essa foi a teoria de Bronsted. Agora, essa teoria também tem uma limitação. Né? Voltando ao início da aula. Arrhenius. Foi um grande avanço a teoria de Arrhenius. Tanto é que Arrhenius ganhou até um prêmio Nobel pelo conjunto da sua obra. Só que a teoria de Arrhenius tinha uma limitação, que era o meio aquoso. Veio a teoria de Bronsted, que é mais ampla, que já não depende da água, certo? Mas aqui nós temos o chamado culto ao próton. Tudo gira em torno do H+, porque o ácido doa H+, e a base recebe o H+. Só que nem sempre numa reação química nós temos o H+. Então esse é o problema da teoria de Bronsted, o chamado culto ao próton. Então teve que surgir uma nova teoria mais ampla, que é a teoria de Lewis, que foi proposta no mesmo ano na de Bronsted. Na teoria de Lewis, o ácido é a espécie química que recebe um par de elétrons. E a base é a espécie química que doa um par de elétrons. Então, ácido é toda espécie química receptora de par eletrônico. E base é toda espécie química doadora de par eletrônico. Vamos aos exemplos. Nessa primeira reação, a água usa um de seus pares de elétrons para estabelecer uma ligação com o hidrogênio do HCl, do H+. Então, a água atuou como uma base de Lewis, e o HCl como ácido de Lewis, porque a água doa o par eletrônico e o HCl recebe o par eletrônico.
Esse par eletrônico da água foi utilizado para estabelecer uma ligação covalente com H+, essa que eu estou mostrando aqui. Essa ligação pode ser chamada de dativa e pode ser representada por uma seta. Só que atualmente a IUPAC não representa, não recomenda o uso dessa seta. Nós podemos dizer também que a base é a espécie química que estabelece uma dativa com ácido, porque quando ela doa o par de elétrons, ela está estabelecendo uma dativa. Como eu procuro seguir a recomendação da IUPACTO, eu não represento nas minhas aulas a seta. Segundo exemplo, essa amina reagindo com H+. O nitrogênio usa o seu par eletrônico para estabelecer uma ligação com H+. Então, o H+ atuou como ácido de Lewis, enquanto que a amina atuou como uma base de Lewis. Novamente, essa ligação do nitrogênio com o hidrogênio pode vir representada por uma seta, indicando que é uma dativa. Mas aí o PAC não recomenda a representação dessa seta. Então, a amina atuou como uma base, porque ela doou o par eletrônico, e o H+ atuou como um ácido, porque recebeu o par eletrônico. Mais um exemplo. Cloreto de alumínio reagindo com o Cl-. Cloreto. O cloreto, Cl-, usa um de seus pares de elétrons para estabelecer uma ligação com o alumínio. Então, o alumínio recebe o par eletrônico, é o ácido de Lewis. O cloreto doou o par eletrônico, é a base de Lewis. Então, essa é a teoria eletrônica de Lewis. O ácido recebe o par de elétrons e a base doa o par de elétrons. Os ácidos de Lewis, eles podem ser chamados de eletrófilos e as bases de Lewis de nucleófilos. Esses termos são muito utilizados dentro da química orgânica, dentro da parte de reações orgânicas. Então é muito importante o aluno entender o que é um nucleófilo, o que é um eletrófilo. Eletrófilo, filo, gosta, ama, tem afinidade pelo elétron. O eletrófilo é o amigo do elétron, ele é carente de elétrons, ele procura receber elétrons. Já o nucleófilo é o contrário. Filo, gosta, ama, tem afinidade pelo núcleo, pelo positivo. Então é uma espécie química que busca receber, busca um centro positivo, né? Afinidade pelo positivo, busca alguém com deficiência de elétrons para doar os seus elétrons. Então o eletrófilo é o amigo do elétron, ele procura receber elétrons, ele é carente de elétrons. E o nucleófilo é quem vai doar esses elétrons para o eletrófilo, como eu coloquei aqui nesse esqueminha. O nucleófilo doa o par de elétrons para o eletrófilo. Então, o nucleófilo é a base de Lewis, enquanto que o eletrófilo é o ácido de Lewis. Relações conceituais. É muito importante deixar bem claro que uma teoria não anula a outra. A tendência de cada teoria é generalizar a precedente. Só que não se contrapor, né? Como eu coloquei nesse início do texto. As três teorias ácido-base discutidas apresentam a tendência, cada uma, de generalizar a precedente. E o que é mais importante, de não se contrapor, de querer negar totalmente. Ou seja, uma teoria foi complementando a outra. E esse diagrama aqui é extremamente útil na hora de resolver os exercícios. Esse círculo com arrênios, né, ele está simbolizando aqui o universo de compostos que obedecem à teoria de arrênios, onde ácido é a espécie química que aumenta a concentração de H+, e a base é a espécie química que diminui a concentração de H+. Problema dessa teoria? A limitação é o meio aquoso. Aí veio a teoria de Bronsted, que é mais ampla. O ácido doa H+, e a base recebe o H+. Todo ácido e toda base de arrênios também é um ácido e uma base de Bronsted.
Então, a teoria de Bronsted engloba a de Arrhenius. Só que a teoria de Bronsted tem o problema do culto ao próton. Aí vem uma teoria mais ampla, a de Lewis. O ácido recebe o par de elétrons e a base doa o par de elétrons. A teoria de Lewis engloba Bronsted e Arrhenius. Então, todo ácido e toda base de Arrhenius também é um ácido e uma base de Bronsted, que também é um ácido e uma base de Lewis. Mas o contrário nem sempre é verdade. Então, um ácido ou uma base de Arrhenius serão também de Bronsted e de Lewis. Um ácido ou uma base de Bronsted serão também de Lewis, mas poderão não ser de Arrhenius. Um ácido ou uma base de Lewis poderão não ser de Bronsted e de Arrhenius. Então, todo ácido e toda base de Arrhenius também é um ácido e uma base de Bronsted. O contrário nem sempre é verdade. Todo ácido e toda base de Bronsted também é um ácido e uma base de Lewis. Mas o contrário nem sempre é verdade. Vamos usar esse diagrama no seguinte exemplo. Essa reação, amônia reagindo com a água, formando NH4+, e OH-. É muito simples identificar quem é o ácido ou a base de Bronsted, quando a reação envolve hidrogênio. É só olhar quem está recebendo H+, quer dizer, quem aumenta o número de H+, e quem diminui o número de H+. Então, a amônia está recebendo o H+. A água está doando o H+. Então, a amônia atua como uma base de Bronsted e a água como um ácido de Bronsted. Par conjugado, quem atua como uma base, se transforma em um ácido. Quem atua como um ácido, se transforma em uma base. Então, a amônia e o NH4+ formam um par conjugado. A água e o OH- formam outro par conjugado. Agora vamos usar o diagrama do slide anterior. Todo ácido e toda base de Bronsted também é um ácido ou uma base de Lewis. Então eu posso afirmar que a amônia, se ela é uma base de Bronsted, também ela é uma base de Lewis. A água, que atuou como um ácido de Bronsted, então também atuou como um ácido de Lewis. E aí já fica fácil de eu falar quem é o eletrófilo e quem é o nucleófilo. Nos exercícios, os alunos costumam ter mais dificuldade com a teoria de Lewis. Então, um conselho que eu te dou, uma dica. Tente primeiro usar a teoria de Bronsted. Olhe quem está doando H+, quem está recebendo H+, que é mais fácil. Determinou quem é o ácido, quem é a base de Bronsted, o que você vai fazer? Lembrar que todo ácido e toda base de Bronsted também é um ácido ou uma base de Lewis. Aí você já pode identificar quem foi o eletrófilo, quem foi o nucleófilo. Correto? Eu acho que essa é uma dica muito importante. Na dúvida com Lewis, tente primeiro usar Bronsted. Conseguiu usar Bronsted? Lembre-se que todo ácido de Bronsted também é um ácido de Lewis. Toda base de Bronsted também é uma base de Lewis. Então aqui nós encerramos essa aula de teorias modernas. Agora procure fazer exercícios. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Abraço a todos.